Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Quero compartilhar um pouco o que Deus tem falado comigo durante essa semana. E eu sei que você tem duas curiosidades hoje. Quando eu subi aqui, você ficou com duas curiosidades. A primeira delas é sobre o que eu vou pregar. A segunda é quem cortou meu cabelo, né? A primeira eu vou dizer, a segunda não. Não foi, eu vou dizer quem não foi. Não foi o Salão Elzas, porque ali eu estaria muito bem tratado, assim. Acho que a pessoa tinha um problema de mal de Parkinson. Eu fiz eu acho que eu fiz uma caridade, assim, sabe? Tipo, ir lá, dar uma força. Espero que Deus levante outras pessoas, porque lá eu não volto mais. Mas eu me divirto com isso. Acho que é uma forma de Deus tratar a minha vaidade, então. A primeira pergunta que eu disse que talvez vocês estavam se fazendo aí era sobre o que eu ia falar. E eu vou falar sobre uma coisa que a gente pratica toda reunião. E é de fundamental importância a gente entender um pouco mais sobre por que a gente faz o que faz. E pensando nisso, eu decidi falar sobre a ceia, ou também conhecida como Eucaristia. Eu queria convidar vocês a irem comigo a 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 em diante. A alma humana tem muitas tendências, coisas que nos são naturais. Uma dessas tendências é a gente esquecer, ou eu diria inclusive entrar no modo automático de fazer as coisas porque tem que ser feitas. E a ceia, infelizmente, em muitas igrejas, entrou num modelo automático de liturgia. A gente sabe o que tem que fazer, sabe a hora que tem que fazer, sabe o que tem que falar, sabe como tem que agir. A gente entende perfeitamente como funciona, desde você se levantar de sua cadeira até vir aqui na frente. A gente tem até um repertório próprio para esse momento. E o grande perigo nosso é a gente acabar esquecendo de por que faz o que faz. Esse era um dos alertas do próprio Deus. E Deus dizia para os pais: contem as histórias para os filhos, expliquem para eles. E isso, durante quase todo o Antigo Testamento, você vê isso, essa preocupação de Deus em que os filhos entendessem e que eles fossem lembrados de por que as coisas acontecem como acontecem. Deus nos deixou, e a fé cristã reformada é quase unânime em acreditar que nós temos dois sacramentos. O primeiro sacramento é o batismo. Provavelmente você já passou por esse momento, e esse é um momento que passamos uma só vez. Paulo disse: um só batismo, um só Senhor. Mas há um outro e segundo momento tão importante quanto o batismo, que é a participação da Eucaristia, Santa Ceia. Esse momento da mesa, da comunhão, é um momento que se repete com frequências alternadas. Algumas igrejas fazem, por exemplo, uma vez por mês, outras a cada 15 dias. Nós escolhemos fazer todas as reuniões. E quase sempre nós fazemos esse momento, e é sempre um momento precioso. Hoje eu quero lembrar para vocês o que significa esse momento e o que a ceia nos deve fazer pensar, para onde nós devemos olhar quando nós participamos da Eucaristia. Quero ler com vocês esse texto, que é um texto lido geralmente nesses momentos onde nós vamos ministrar o sacramento. Capítulo 11 do 1 Coríntios, versículo 17 em diante. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome,
ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isso? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Feche seus olhos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento. Sei que Tu estás entre nós, porque Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3, Tu estarias presente. Nós estamos em Teu nome te pedindo, Senhor, que Tu fale conosco agora. Me use, Senhor, apesar de minhas limitações, apesar de ser tão pequeno e falho, e que nós possamos entender, Senhor, essa preciosidade que Tu nos deixasse como prática na fé cristã. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Não nos deixa, Senhor, fazer esse momento de modo automático ou sem consciência, ou fazer simplesmente porque sabemos que é importante, assim como fazemos a escovação de nossos dentes. Isso é muito mais do que simplesmente escovar dentes, Senhor. Esse é um momento precioso da igreja que é preciso fazê-lo com bastante consciência e fé. É isso que eu te peço, Pai. Nos abençoa e que nós possamos entender o privilégio de estarmos em volta da mesa. É isso que eu te peço. Fica conosco. Amém. Irmãos, eu quero hoje, de modo muito objetivo, trazer para vocês uma reflexão e quero dizer que a ceia nos faz olhar em 4 direções diferentes. Esse momento que Deus nos deixou, Ele deve e nos convida a olharmos em 4 direções, a olharmos de 4 perspectivas diferentes. A primeira e a segunda delas eu quero passar muito rapidamente, porque acho que ela está muito mais clara em nosso coração, mas a terceira e a quarta eu quero me dedicar um pouco mais para explicar-lhes o porquê que eu estou falando isso. A ceia nos faz olhar primeiro para o que passou lá atrás. Ceia é, acima de tudo, você lembrar da cruz de Cristo, é lembrar do seu sacrifício, é lembrar do que Ele fez por nós. Quando nós nos aproximamos da mesa, domingo após domingo, quarta após quarta, nós devemos ter a plena consciência de que nós só fazemos isso porque há 2000 anos atrás, o mestre Galileu tomou um pão, tomou um cálice e disse: fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Geralmente eu leio os evangelhos todos, pelo menos de 6 em 6 meses, e eu acho fantástico quando chega aquele momento da crucificação de Jesus. Jesus está posto naquela cruz, e ele suspira pela última vez, diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E eu começo a imaginar aquela cena, eu tento entrar dentro do texto, e o que acontece é que me choca os detalhes do texto,
como por exemplo, o céu se esconde, tudo fica escuro, a terra treme, o véu do templo é rasgado. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que algumas tumbas foram reviradas e alguns mortos saíram dos sepulcros e voltaram para sua casa. Você pode imaginar essa cena, acontece um terremoto, a cruz está pendurada, tudo ficou escuro, e daqui a pouco aquela pessoa que você há uma semana enterrou, ela volta, bate na sua porta. Tudo isso, tamanho poder e a graça de Deus revelada naquela cruz. É Jesus olhando para o mundo inteiro e dizendo: eu reconciliei vocês com Deus. É Jesus dizendo: a dívida que estava pendente, eu acabo de pagar. Está pago, está consumado. E a gente não pode jamais tirar os olhos da cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem a consciência de que Ele morreu por nós e que nos substituiu naquela cruz não é evangelho. Há de ter em nosso coração o esforço de sempre lembrar o que Ele fez por nós e que nós fomos salvos através daquele sangue que desceu no madeiro. Isaías tem um texto precioso que diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O momento de ceia é, em primeiro lugar, um momento de olhar para trás e ver o que passou. Em segundo lugar, ceia é o momento de olhar para frente e esperar o que vai passar. Ou seja, olhar o que passará lá na frente. Porque da mesma forma que Ele disse: fazer isso em memória de mim, Ele diz: até que eu venha. Ou Paulo diz: até que Ele venha. Eu lamento profundamente que a nossa igreja evangélica brasileira trocou o discurso da esperança no amanhã pela expectativa da prosperidade no hoje. Nós nos tornamos cristãos imediatistas. Nós agora nos tornamos aqueles que querem a promessa do Senhor para aqui e agora, porque queremos viver confortável hoje e acabamos por não mais esperar o que virá. Eu, antes de vir aqui, tentei trazer na memória quantas vezes eu vi um sermão acerca da volta de Jesus. Quantas vezes eu vi pastores pregando em Apocalipse ou alguns textos escatológicos. Nós perdemos a dimensão do que é a parousia de Jesus, que é a nossa esperança, é a volta dele. Irmãos, nós não somos daqui. Paulo diz que se a nossa fé se resume só a essas coisas e a essa vida, seríamos os piores dos homens, porque a nossa fé está fundamentada naquele que veio e que voltará. Aquele que nos disse: eu irei e prepararei lugar para vós e voltarei. Nós somos a noiva que esperamos a volta do noivo. Nós estamos na expectativa de que um dia ele virá. E João, por ter tantas limitações em como poderia traduzir o que ele viu de maneira gloriosa, ele pega alguns elementos que ele tinha e começa a lançar. Então ele descreve Jesus voltando num cavalo branco, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos são alvos como a neve. E é claro que isso tudo é uma linguagem figurada, são aspectos que João pôde aproximar do que ele viu, mas o que deve alimentar nosso coração é de que Ele virá. Ele virá. Eu quero orar por você e por mim hoje, para que a gente tire os olhos daqui, do desespero do agora, e possamos colocar os olhos no amanhã da esperança. Momento de Eucaristia, o momento de estar em volta da mesa, de se aproximar do sacramento, é olhar o que passou lá atrás, em primeiro lugar. É olhar o que passará lá na frente, porque Ele virá. Eu hoje à tarde estava lendo em Apocalipse capítulo 19, e se você puder abrir comigo Apocalipse capítulo 19.
versículo 6 de Apocalipse, capítulo 19, diz: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Eu quero dizer para vocês que esse momento que nós temos, toda a reunião, é apenas a maquete da grande boda do Cordeiro. Sabe quando a gente vai olhar um prédio e ele ainda não está construído, mas fazem aquela maquete belíssima, e você pode ver ali os detalhes, você vê a piscina, todas as janelas, como vai ser, e você diz: puxa vida, esse lugar é lindo, eu quero comprar um apartamento aqui, porque aquela maquete te enche de esperança do que virá. Eu quero dizer para vocês que ceia é a maquete da grande boda do Cordeiro, é o grande banquete que Jesus está preparando para nós. A gente não pode tirar os olhos do que virá, porque Ele voltará e nos buscará, nós somos a sua noiva. Esse é um forte paralelo, na minha opinião, com alguns textos que se encontram em Mateus capítulo 22 e Lucas 14, que nós conhecemos como a parábola do grande banquete. Quando o rei manda chamar os moribundos, os cegos, os coxos, de todos os cantos, porque os convidados negaram-lhe o convite, e a mesa estava pronta, e ele diz: eu quero a casa cheia. Então o servo sai nas esquinas e começa a chamar as pessoas e diz: olha, venha, porque o banquete está pronto, corra, venha, o rei está mandando chamar. E quando eles chegam à porta da casa, onde estava sendo servido o banquete, eles são vestidos com as roupas para aquele momento. As roupas não eram dele, eles não eram dignos do convite, mas todos eles sentaram à mesa, porque foi o rei que mandou chamar. Esse momento foi o rei Jesus que nos ensinou, e ele nada mais é do que a grande maquete do que vamos experimentar todos os dias na eternidade, para todos sempre ao lado dele, onde nós vamos receber a nossa grande recompensa. E a nossa grande recompensa não é andar em ruas de ouro, porque ouro lá virou asfalto, perdeu o valor. Agora a nossa grande recompensa não vai ser receber uma coroa, porque o que a gente faz com coroa no céu? A nossa grande recompensa vai ser desfrutar da presença dele todo o tempo e ver como ele é. Há uma canção que diz: um dia verei o seu rosto tal como ele é. E essa é a nossa grande recompensa. Eucaristia é o momento de olhar o que passou lá atrás, a cruz do Calvário nos dando e trazendo vida abundante. Eucaristia é o momento de a gente olhar lá para frente e enxergar a esperança daquele que disse: eu voltarei para vós outros. Essa é a grande maquete das bodas do Cordeiro que nós vamos desfrutar na eternidade. Mas em terceiro lugar, irmãos, ceia é um momento onde Deus nos convida a olhar o que se passa dentro de nós. Eu disse que, em primeiro lugar, devemos olhar o que se passou no passado, devemos colocar os nossos olhos, em segundo lugar, no que vai passar lá na frente. Em terceiro lugar, devemos colocar os nossos olhos no que se passa aqui dentro de nós. Paulo deixa bem claro: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é tarefa minha, não é tarefa do Martorelli, não é tarefa de nenhuma denominação dizer quem pode, quem não pode, quem deve, quem não deve. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E acho interessante porque a conclusão de Paulo não é: e se você está em pecado, não toma a ceia. Não é nada disso. Existem 3 equívocos, eu queria dizer os 3 equívocos, quando a gente pensa no aspecto de examinar-se a si mesmo. O primeiro equívoco, e eu convivi com esse equívoco durante muito tempo,
Nascido numa igreja pentecostal, eu fui ensinado de que se você estivesse em pecado, você não poderia tomar parte da ceia. Então você tinha que se examinar, olhar, de repente pedir perdão rapidinho ali, porque enquanto o pessoal saía com as bandejas e chegava a você, era o momento de você dizer: Deus me perdoa por tudo, até que eu fique limpo, e tome da ceia. Então aconteciam alguns momentos de que uma pessoa se sentia muito suja e pecadora, e o irmão chegava com a bandeja e ela dizia assim: não, hoje não vai dar. Aí o irmão do lado olhava para ela e dizia assim: deve estar em pecado. Aí ele: eu quero. Ei, esqueça de mim não, viu? E tinha uns que até deixavam se passar, porque no final o pastor dizia: aqueles que foram omitidos os elementos, queiram levantar. Fui eu quero cear. E aquele cara olhava para si mesmo e dizia: eu sou digno de participar da mesa do Senhor. Eu sou digno de me aproximar dos sacramentos de Deus. Eu sou digno de me aproximar desse momento de comunhão, porque em mim não há pecado algum. O primeiro equívoco é o orgulho de não se achar pecador. Se esse fosse um momento para pessoas santas, nenhum de nós seria bem-vindos em volta da mesa. Eu só vou participar desse momento, e quem sabe você também, não porque em mim não há pecado, mas porque Jesus me purifica de todo pecado. Não sou eu que sou digno de me aproximar disso, mas foi o Rei que me mandou chamar. O problema é que muita gente bate no peito e reproduz o arquétipo do fariseu que diz: obrigado, Deus, porque eu não sou como estes pecadores. Eu jejuo, eu dou meu dízimo, eu frequento igreja, não chamo palavrão, não sou mentiroso. E ele pega aqueles pecados mais clássicos e faz um autoexame ali e desenvolve aquela justiça própria, se sente próprio para participar da mesa, e mal ele sabe que ali está o pecado do orgulho, o pecado da vaidade. Eu nunca vi alguém dizer assim: pastor, me perdoa, eu não vou participar da mesa, porque antes de vir para o culto, eu olhei para o meu guarda-roupa e disse assim: hoje eu não vou não, estou sem roupa. Você sabia que isso é pecado? Quando você olha para o seu guarda-roupa e você vê vários pares de roupa e você diz: essa eu usei há 3 domingos atrás, essa aqui não vai ficar legal, não vou não. Pecado da vaidade. Aí o cara chega assim e diz: pastor, se tem uma coisa que eu não faço, é mentir, porque o pai da mentira é o capeta. Aí esse cara, por se achar honesto, por se achar em nome da verdade, ele sai machucando pessoas, falando coisas que não deveria falar, em momentos que não deveria dizer, a pessoas que não são capazes de escutar, e ele não se preocupa com o outro, porque ele está pensando mesmo em nunca falar a inverdade, e por conta desse risco da mentira, ele vira o cara grosseirão. E esse cara não se acha pecador. Esse é o momento, irmãos, de nós nos aproximarmos e enxergarmos as nossas trevas, olharmos para dentro de nós e percebermos a nossa escuridão. Quem somos? Quão maltrapilho a nossa alma é. E quão grande é a graça de Deus. Filipe Yancey diz: você é pior do que você pensa. Você é pior do que você pensa. Quando você bate no peito e diz: eu estou aqui, e eu faço isso, faço aquilo, eu sirvo desse jeito, sirvo do outro, ninguém me reconhece, é como se você estivesse levantando a bandeira do orgulho daquele que serve. Nós o tempo inteiro, irmãos, somos tentados em todas as áreas. Eu lembro daquele advogado do diabo. Vocês lembram daquele filme, O Advogado do Diabo? A última cena daquele filme é fantástica, porque ele desiste de defender aquele pedófilo e sai dizendo assim: eu fiz a coisa certa que tinha que fazer. E aí chega um repórter para ele dizendo assim: você precisa dar uma entrevista, isso é inédito, um advogado
com crise de consciência, um advogado honesto, um advogado que de fato só quer se envolver com causas verdadeiras. Aí ele olha para aquele repórter e diz: marca comigo amanhã, vou te dar essa entrevista. E aí ele desce a escada vaidoso, e aquele repórter se transforma e diz assim: vaidade, meu pecado predileto. Ai de mim, irmãos, quantas vezes eu já desci, não desse púlpito, talvez sim desse púlpito, mas de muitos outros, e as pessoas tinham sido abençoadas, e elas começavam a dizer: pastor, que mensagem boa, hein, pastor? Estava inspirado hoje. E eu que tinha chegado humilde, voltava para casa soberbo, orgulhoso, dizendo assim: eu sou um bom pregador. Quando na verdade eu não falei nada, foi a palavra que Deus me deu, e tudo é dele, vem por ele e para ele. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O primeiro pecado é você achar que está digno. O primeiro erro é você achar que pode. Isso é orgulho. A segunda coisa é displicência. E eu vejo isso demais em todas as igrejas que eu vou. A gente sabe que tem que fazer, aí a gente vai, o cara está no WhatsApp aqui, aí ele fica: eita, a fila está cheia. Eita, melhorou a fila, vamos lá, amor, vamos logo. Aí faz o que tem que fazer, aquela cena bonita, volta, senta e diz assim: quando será que foi o jogo do esporte? O culto está demorando hoje, Martô está falando demais. Você participou de um momento sem reverência. Você participou de um momento sem consciência nenhuma do que aconteceu. Ceia não é brincadeira. Paulo diz que muitos já dormiram porque participaram desse momento sem consciência. Ceia não é para enfeitar, a gente não põe essa mesa aqui porque acha bonito. As palavras finais que a gente diz, que o Senhor esteja à tua frente, e a ceia não estão em equivalência. Porque a gente pode mudar a forma como a gente fala, a gente pode refazer o final de nossa reunião. A minha questão é: com que consciência você vem e se aproxima da mesa? Em terceiro lugar, o grande erro quando a gente pensa em examinar-se é a ignorância. É ignorância. E eu me sinto privilegiado de saber que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem através do YouTube, e talvez sejam acordadas, porque pecadores arrependidos estão deixando passar a oportunidade de estarem juntos em volta da mesa, porque não se acham dignos e dizem assim: não, eu não. Pode passar em frente. Ceia é lugar de pecadores arrependidos. Ceia é lugar de pessoas que enxergaram as suas trevas e querem fazer as suas trevas encontrarem com a luz de Cristo. Uma das coisas mais incoerentes, na minha opinião, em algumas igrejas que eu passei, é como pastores dizem assim: olha, nós vamos disciplinar você. Você agora não pode mais participar da mesa, você não pode mais cear. Aí o cara diz assim: mas pastor, eu estou arrependido. Pois é, mas você vai passar 3 meses sem participar da ceia, até que você se sinta bom, apto, pronto e digno de participar desse momento. Quem é que tem autoridade para separar o pecador do meio de graça? A teologia reformada diz que esse é um meio de graça. E tudo que um pecador precisa é de graça. E quem tem essa autoridade de colocar um pedágio entre o pecador e o Deus perdoador? Irmão, eu quero dizer para você que chegou aqui dizendo assim: eu não sou digno. Eu quero dizer para você que eu também não sou. E João também não era, por isso que ele cai chorando
profundamente, porque ele viu o livro atado com 7 selos e ninguém era digno de abrir o livro, até que ele ouve uma voz e diz: não chores, porque eis que eu sou digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E quando ele levanta os seus olhos, ele vê um cordeiro. E a descrição do cordeiro eu acho bela, porque ele diz, como um cordeiro que parecia ter sido morto. Aquele era Jesus dizendo: você não é digno, você não é digno, mas eu sou digno. Eu rasguei o véu, e todo pecador com o coração quebrantado e com consciência da graça é bem-vindo em volta da mesa, porque quem pagou a conta fui eu. O primeiro erro é você ter orgulho, o segundo é você ser displicente, mas o terceiro é quando a ignorância te afasta do remédio que é a graça de Deus. Quarto e último lugar, irmãos, eu quero dizer que Eucaristia é um momento de olhar quem passa ao meu lado. Paulo escreve esse texto e diz assim: nisto eu não vos louvo, porque vocês chegam, põem as coisas de vocês, as comidas de vocês, põem em volta da mesa ali, e antes mesmo que os pobres cheguem, ou antes que o coro da igreja esteja completo, vocês começam a cear e comer, e tomam tanto vinho que uns ficam embriagados, e quando os demais chegam já não há mais nada. E eu acho interessante e forte o que Paulo diz, porque Paulo diz assim: o que vocês comem não é a ceia do Senhor, mas a vossa própria ceia. E eu quero dizer para vocês que não existe ceia do Senhor sem a consciência de coletividade, sem o discernimento de corpo, sem o mistério do repartir. Não se faz ceia com pão inteiro. Não se faz ceia com pão inteiro. Pão de ceia repartido entre irmãos. Você quer saber como é que é o pão da ceia? Não é hóstia, não é pão sírio, não é pão francês, não é aquele pão bonitão, grandão que a gente compra, que chama pão Recife. Ali qualquer um serve, desde que seja para todos, desde que seja repartido. E eu não estou falando de você repartir só o pão, porque o chamado de Deus é para você repartir a vida. Às vezes as pessoas compram um carro novo e me chamam, ou chamam o Martô e dizem assim: pastor, vem orar aqui para o nosso carro. Põe as mãos aqui, nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Essa era uma prática comum na minha casa. E de uns tempos para cá eu estou repensando isso. E eu estou louco que alguém me chame para orar agora por alguma coisa. Eu estou assim, tipo, meio que ouvindo conversa alheia. Não, porque eu comprei. Você quer que eu vá lá orar por você? Porque eu descobri, irmão, que tudo que a gente põe na mão de Deus não fica inteiro. Tudo que a gente põe na mão de Deus não fica inteiro. Aí eu quero perguntar para essa pessoa que quer orar pelo carro novo, pela casa, ou quer orar por qualquer coisa que seja. Eu quero perguntar para ela se ela quer que aquilo continue sendo dela e quer que aquilo continue sendo inteiro. E se ela me responder que sim, eu digo: então consagre ao diabo. Consagre ao diabo. Porque eu tenho certeza que o diabo ele vai ter as estratégias dele para que ninguém seja abençoado pelo que é teu. Agora, Jesus tem a estranha mania de tudo que pega em suas mãos, dá graças e reparte. Dá graças e reparte. Não existe ceia sem repartir o pão. Paulo Júnior, um pastor abençoado, disse que a diferença entre a mesa do diabo e a mesa do Senhor é de que na mesa do diabo se come primeiro e se dá o que sobra. E na mesa do Senhor Jesus se dá graças, e dar graças é como quem diz assim: isso aqui não foi mérito meu, isso aqui não foi eu que conquistei, isso aqui foi o Pai que me deu.
E eu dou graças porque foi o Pai que me deu. E se me deu, não deu só para mim. Então na mesa de Jesus se dá graças, se reparte e se come. E essa ordem muda tudo. Porque infelizmente hoje nós vivemos assim. Nós damos vazão ao nosso desejo, então comemos, e o que sobra a gente vai entregando, porque já não consegue mais comer. Tem tanta gente farta e obesa, que já não consegue mais comer, e diz assim, sobrou. Sobrou. Era igual lá em casa, quando sobrava alguma comida, a gente comia, sabia que o negócio ia estragar, não dava para guardar, aí a gente dizia assim, quem que está precisando, rapaz? Quem que tá? Talvez o porteiro lá do prédio. Isso é legal, isso é bonito, mas isso não é ceia do Senhor. Ceia do Senhor é você dizer um dia assim, sobe lá em cima, porque nós vamos comer juntos uma feijoada que eu fiz. Eu contei isso aqui, mas me permita contar de novo, porque talvez você não estava presente no domingo passado, e quem está assistindo também pode ser abençoado por essa história. Domingo passado eu cheguei na Funase, antiga FEBEM, aquele lugar que a gente leva os adolescentes infratores, que cometeram atos infracionais graves. E eu cheguei lá e o chefe de segurança disse assim, olha, hoje está complicado o negócio, está tenso, vou mandar só alguns adolescentes para vocês, porque está todo mundo querendo matar um menino que chegou aí. Aí eu perguntei, o que esse menino fez? O que esse menino fez para que todo mundo queira matar esse menino? Aí ele falou assim, esse menino simplesmente queimou a mãe viva. Ele queimou a mãe viva. Aí eu olhei para o cara, fiquei assustado, estatalado, sem resposta alguma. O primeiro sentimento que dá na gente é de raiva, dizer, miserável, desgraçado. Mas eu lembrei que eu era pastor, então tinha que dizer alguma coisa bonita, romântica, do amor de Jesus, do poder transformador. Olhei para o cara e falei assim, me leva na cela dele lá. E o cara me levou na cela. Eu entro e vejo aquela criança, 13 anos de idade, amputado de uma perna porque levou um tiro de revólver, .40, enquanto fazia um assalto quando tinha 8 anos de idade. Olhei para ele com a cara fechada, sisudo. Eu disse assim para ele, eu sou pastor desse lugar, essa é a minha congregação, e eu vim aqui orar por você, e vim dizer para você que não importa o tamanho do seu pecado, a graça de Deus, ela pode superabundar a qualquer pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e que Deus não desistiu de você, e de que Deus pode transformar a sua vida hoje. Eu quero orar por você. E eu senti que o rosto dele, o semblante dele mudou, e começou a cair as lágrimas dos seus olhos, e ele começou a dizer, ora por mim, porque eu estava envolvido com tráfico, com roubo, 13 anos de idade. E lá para as tantas eu disse, eu oro pelo que mais? Ele disse, em prantos, eu matei minha mãe. Eu queria mesmo matar meu padrasto, porque ele me batia muito, mas acabei matando a pessoa errada. E eu orei por ele naquele momento, quase sem palavras, com o coração partido, com lágrimas nos olhos. Quando eu termino, aquele menino olha para mim e diz assim, pastor, por favor, me dá uma Bíblia, me dá uma Bíblia. Eu olhei em volta daquela cela e não havia absolutamente nada, só um colchão bem fino. E eu disse, puxa vida, esse menino precisava tanto de uma Bíblia. Que pena que eu tirei todos os Novos Testamentos do meu carro hoje, as Bíblias que eu deixo lá no carro para doação, só sobrou a minha Bíblia. E aí eu fui para o culto, preguei. Quando eu terminei de pregar, comentei com as pessoas da equipe, e uma das pessoas da equipe, dessas que fala bem a verdade, olhou para mim e disse assim, pastor, que pena que esse menino só vai pegar numa Bíblia agora daqui a 15 dias, e ninguém sabe nem se ele vai estar vivo, né? Eu olhei para ela como quem diz assim, miserável, por que tu não fica calada? Tocou no meu coração e eu comecei a lutar comigo mesmo. A minha Bíblia não. A minha não. Olhei para o pessoal e disse assim, alguém tem uma Bíblia extra, sobrando, orando, pedindo a Deus com fé que alguém tivesse? Ninguém tinha.
Aí eu comecei a dizer: Deus, a minha Bíblia não. Aí eu ouvi a voz de Deus no meu coração que dizia: você não pode ter nada que você não consiga dar. Você não pode ter nada que você não consiga dar. Eu voltei, peguei a minha Bíblia que já estava no carro, tentando protegê-la, levei para a cela de novo, pedi para o cara me levar lá de novo. Chego lá, dou a Bíblia na mão daquele menino e falei assim: você vai ler? Ele disse: vou, pastor. Eu sei ler um pouquinho. Eu disse: quero orar por você mais uma vez. Coloquei a mão na cabeça dele e disse assim: Jesus, tu falastes comigo tantas vezes através dessas páginas. São tantas anotações, tantas marcações, tantos sermões que estão aí dentro, de grafite, de caneta, de marcador de texto. Eu ouvi tua voz tantas vezes através desse santo livro aí, Senhor. E a minha oração agora é que tu fales também com esse adolescente. Fala com ele como tu falaste comigo, Senhor. E mostra a ele a graça daquele que é capaz de perdoar até mesmo o rei Manassés. E aí abri o olho, quando eu abri o olho, chorava eu de um lado, chorava ele do outro. Eu agarrei o pescoço dele, lhe dei um abraço. E Deus falou comigo mais uma vez, dizendo assim: meu filho, você achava que durante esses 5 anos, marcando essa Bíblia, fazendo as anotações, isso tudo era para você, era? Eu só estava te usando durante 5 anos para você marcar textos, colocar reflexões, escrever versículos, para eu abençoar uma vida que estava desacreditada por todo mundo, que ninguém dá mais valor. E onde ninguém dá mais valor, o Mestre Jesus chega e estende a mão. Ceia é o momento de repartir. É corrupto o pão que é inteiro. Eu acho interessante porque os discípulos de Emaús reconhecem Jesus não quando ele começa a falar dos profetas, mas quando ele reparte o pão. Os discípulos dizem assim: mestre, fica conosco, já se faz tarde. E aí, eles sentam em volta da mesa, e havia um pão ali. E aí Jesus pega, rasga aquele pão no meio, e quando aquela cena que tantas vezes se repetiu acontece mais uma vez, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos de Emaús foram abertos. E eles viram Jesus e entenderam e discerniram a presença de Jesus e quem ele era quando partia o pão. Quando ele multiplicou pães e todo mundo comeu aqueles pães todos, você sabe quanto sobrou? Alguém sabe dizer quantos pães sobraram? 12 cestos de pedaços de pães. Não sobra um pão inteiro, sobra 12 cestos de pedaços de pães. Porque tudo que Jesus pega na mão, ele dá graças e reparte. Quando você estiver vindo aqui, se aproximando da ceia, eu queria que você pensasse qual é o espírito do seu coração, se é o espírito de Gênesis ou se é o espírito da Páscoa. Porque em Gênesis Eva come e o que sobra dá para Adão. Na Páscoa, Jesus põe os discípulos em volta, ali está Judas, ali está Pedro, que logo mais ia negar Jesus. Jesus sabia de tudo aquilo, mas naquela mesa havia pão para todo mundo. Todo mundo. Porque ceia é repartir o pão. As pessoas acham que quando Paulo diz: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E as pessoas acham que o corpo que Paulo está falando é o pão e o vinho. Quem come e bebe sem discernir o corpo. E que corpo é, senão o corpo de Cristo? A igreja. Somos nós. Ceia é um momento de olhar o que passou lá atrás. Ceia é um momento de olhar
o que passará lá na frente. Ceia é um momento de olhar o que se passa aqui dentro. E ceia é um momento de olhar quem passa ao meu lado. Ontem eu ouvi o meu pastor trazer uma mensagem abençoada, no qual ele dizia: o levita enxergou aquele moço machucado e passou. O sacerdote viu aquela situação e passou. Mas o samaritano, ao ver, se compadeceu. E a primeira coisa que ele faz é começar a partilhar. É partir. Ele pega o vinho que ele tinha armazenado para aquela viagem e usa. Ele pega o azeite e usa. Ele põe aquele cara ferido em cima do transporte dele e vai andando, porque ele prefere um sofredor usando o que ele tem, do que ele capaz de andar numa outra situação. Ele vai, leva ali para uma hospedaria e diz assim: eu vou voltar e eu pago essa conta. Aquele é o verdadeiro espírito de quem entende o que é ceia. Ceia é alguém que tem a graça e a coragem de partir o pão, de partir a vida. Foi isso que Jesus fez conosco. As pessoas não entendiam o que ele estava fazendo, mas ele estava se partindo o tempo inteiro. Ele estava dando de si o tempo inteiro, dando de si, até que não sobra nada, e ele morre naquela cruz. Porque deu absolutamente tudo, até a própria vida por nós. Feche seus olhos, eu quero orar por você e por mim. Que Deus nos dê a graça de entender essa mensagem. Porque ceia é coisa séria. Quando o Senhor Jesus diz: façam em memória de mim, Ele nos convida a olhar o que passou lá atrás. Quando Paulo diz: até que Ele venha, Ele nos convida a olhar o que passará lá na frente. Quando Paulo convida todo homem a examinar-se, ele não está dizendo que você, por ser pecador, não pode se aproximar, ou por se achar santo, deve se aproximar. Ele está dizendo que esse é o caminho do pecador que tem consciência e que encontra o meio de graça, os elementos que comunicam a graça de Jesus. Acima de tudo, esse é um convite nosso, para enquanto a gente vem se aproximar da mesa, a gente possa enxergar aqueles que estão à nossa volta e que tenhamos a coragem de repartir o pão. Porque Deus não nos ensinou: Pai meu, pão meu. Jesus nos ensinou: Pai nosso, pão nosso. Nos dá a graça, Senhor, de repartir o pão, de entender a mesa, de reconhecer aqueles que sofrem. Nos dá a graça de fazer com que a Tua luz poderosa encontre as nossas trevas, porque somos pecadores, Senhor. Tua palavra diz: não há um justo sequer, porquanto todos pecaram e carecem da glória e da graça de Deus. Sê propício a mim, Senhor, que sou pecador. Eu jamais estaria aqui em cima por meus méritos. Eu jamais teria coragem de me aproximar da mesa, porque eu me acho bom para isso. Preciosa cruz que me comunica graça. Obrigado, Jesus, porque Tu és digno de abrir o livro. É a Tua voz que eu escuto me dizendo: não chores, porque toda culpa acha o seu final na graça de Jesus. Graça essa que é capaz de salvar a todos, até o mais vil pecador, até aqueles que padecem da síndrome do rei Manassés. Obrigado, Jesus. Fica conosco. E quando nós estivermos nos aproximando da mesa,
que possamos propor aos nossos irmãos um brinde à graça do Cordeiro. Um brinde à graça do Cordeiro. Todos juntos. Ceia não é momento de cada um. Ceia é momento de todos. Quão bom seria, Senhor, que nós aprendêssemos a fazer esse momento com as nossas famílias. Obrigado, Jesus. Nos dar a graça de olharmos para a mesa e enxergarmos, Senhor, o Teu perdão. É isso que eu te peço. Fala conosco. Amém.